Olá pessoal, tudo bom? Todo mundo acompanhando a live. A gente está com um pequenininho. Aconteceram uns problemas técnicos aí. A gente até estava usando lá a versão teste da Aero TV, que a gente estava lá fazendo os testes para fazer essa live de hoje. Parece que tem algum urucubaca, né? Já não chega coronavírus, já não chega tudo que a gente vem passando nesse momento. Aí vem essa questão dessas dificuldades técnicas aí. Eu até troquei o celular, né? Mas vamos lá hoje para o nosso bate-papo, né? Vamos conversar hoje com a Grace Lenzi, professora universitária e psicóloga, né? Foi fellowship na Open University na Inglaterra, né? Possui mais de 30 produções acadêmicas entre artigos, livros e capítulos de livros. Gente, vamos chamar ela aqui no nosso bate-papo, que na verdade a ideia hoje é um pouquinho sobre vivendo e sobrevivendo à crise. Confesso que eu estou num momento que eu estou vivendo e sobrevivendo, ainda mais com esses problemas técnicos, né, Grace? Parece que agora está dando tudo certo, né? Deixa eu ouvir a tua voz, Deus, que eu quero ouvir que está tudo certinho. Meu Deus, Juan, meu Deus. Não, parece que é uma urucubaca, parece que as coisas não vêm. E aí eu já vou entrar no nosso bate-papo, né? Vivendo e sobrevivendo à crise, né? Vamos falar um pouquinho de crise. Quem tu pode me falar um pouquinho sobre crise, isso que a gente está vivendo hoje, né? Aliás, só para desculpa te cortar, Grace, só para orientar as pessoas, aqui na parte de comentários eu estou vendo que as pessoas aqui estão fazendo os comentários, né? A Jerusa aqui está fazendo, a Sabrina também. A gente não, o Manuel entrando ali também agora. Eu não consigo transmitir as perguntas para a Grace através dos comentários. No lado tem um pontinho de interrogação ali. Se vocês clicarem nesse pontinho de interrogação, ele vai abrir um espaço para vocês fazerem uma pergunta, né? Ele tem até um número de caracteres máximo, mas seria interessante fazer as perguntas através desse pontinho de interrogação. Daí eu boto na tela aqui e a gente consegue ler junto. Tá bom, gente? Mas vamos lá, Grace. Crise. Antes de entrar um pouquinho na crise, eu vou falar que essa situação me lembrou muito minha tese de doutorado, né? Que o Camilo, até várias pessoas que assistiram, a defesa de uma tese de doutorado não é algo nada simples. Pois na minha defesa a luz acabou e eu tive que defender sem nenhum aparelho tecnológico, né? Então, assim, para que facilitar a vida se pode complicar, né, Juan? Pois então, né? Então a urucubaca está contigo, então, Grace, porque com toda essa mamãe... É comigo, Juan, certeza. Certeza. Depois que acabou a luz no terceiro slide, eu tinha 60 slides, acabou a luz no terceiro slide do doutorado, e hoje não funciona, confesso que deve ser comigo mesmo. Mas vamos lá, vamos agora, vamos elevar mais para fundo e vamos tocar agora para frente. Acho que a gente tem um papo bem bacana para bater aí, falando a respeito dessa crise, né? E tu, como psicóloga e uma pessoa que tem bastante experiência nessa área, estudada também, né? Conhece, estudou e foi a fundo, acho que pode trazer várias dicas aí pro pessoal que estão sobrevivendo a essa crise mesmo, né? Porque a gente começou pensando que era um período não muito longo, né? E de repente, cada dia que passa, parece que não vai acabar nunca, né? Quer falar um pouquinho primeiro a respeito dessa crise, Grace? Eu queria falar um pouquinho de crise mesmo. Para mim, Juan, a gente não está vivendo uma crise. A gente está vivendo, no mínimo, 4 crises. Tá? Então, a gente não está numa crise só. A gente tem a crise principal, que é a crise sanitária, que é o do vírus, que desencadeou as outras crises. Mas eu acredito que a gente está vivendo uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica e, por fim, né, uma crise comportamental e emocional. A crise sanitária ela impactou muito no nosso dia a dia, nas coisas que a gente está fazendo. Principalmente, né, gente, é um vírus muito, muito complicado. Eu acredito que é um vírus muito louco, assim, para falar a palavra. Porque numas pessoas ele mata, nas outras pessoas ele simplesmente não tem efeito nenhum. A gente não sabe praticamente quase nada sobre esse vírus, né?
considerando que a cada hora são feitas novas descobertas, é um vírus que existe há pouquíssimo tempo e é um vírus que afeta bastante. Então, semana passada eu estava lendo uma nova pesquisa, parece que ele afeta os neurônios. Ontem eu li uma nova pesquisa que ele afeta a circulação. Então, é um vírus que ainda é muito incipiente nosso conhecimento sobre ele. É muito complicado. Imagina, a gente não tem ideia do que pode acontecer daqui 10 anos. Hoje não deu nada, mas de repente fica algo incubado, a gente não sabe. Então, isso é bem complicado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. E o vírus, ele impacta diretamente no nosso comportamento. Uma vez que a gente não consegue nem ir no mercado mais de forma tranquila. A gente pensa, tu vai sair de casa, você já não tem mais nada tranquilo. Você vai no mercado, é 1 hora de compras, 2 horas para lavar o que tu comprou. Tu vai sair... Eu até conversei brincando numa das lives anteriores que eu nunca imaginei em todas as minhas previsões que ia estar lavando um saquinho de batata palha quando chegasse no mercado. Mas é uma situação que a gente não conseguia prever isso para 2020, né? E até tu colocou uma coisa que eu acho que é extremamente importante, Grace, que a gente tem que lembrar, que é uma dificuldade de ter informações também. Porque canais que a gente tinha como referência fica se contradizendo, eles mesmos que a gente tinha como referência se contradizem. Então a gente está com uma certa dificuldade também de adquirir informações, até pela dificuldade desse vírus, né? Ele, pelo que a gente vê, cada hora vem uma informação diferente. Vamos usar a máscara como referência, né? Não é para botar máscara, só quem está doente. Depois muda, agora todo mundo com a máscara, bota todo mundo. Aí agora todo mundo fica em casa, agora vamos começar a sair porque está começando a parte da economia. Não, volta todo mundo para casa, está com medo, vai estourar. Então essas informações chegando tudo nisso, aí a gente entra naquela parte que tu colocou, que é com relação à parte comportamental também, né? Que aí vem para a nossa parte assim, dizer assim, meu Deus, ai que aflição, ai que angústia, ai que ansiedade, o que vai acontecer, né? Como é que vai ser o meu final de ano? Já tem gente me falando isso, né? Mas, Juan, a gente está vivendo uma incerteza muito grande, né? A gente está vivendo num momento que a gente não sabe... Na verdade, a gente nem conhece o vírus direito. Então, é muito complicado a gente lidar com uma coisa que pode ameaçar a nossa vida. Eu até brinco, né? Eu não quero pegar. E 70% da população vai pegar. Eu quero ficar nos 30% que não pegar, porque eu não sei se eu sou cardíaca. Por enquanto, eu não sou, nunca tive nada, mas também não fiz exames a fundo para saber se tem realmente um problema, né? Claro, a gente faz os check-ups, mas vai saber, né, Juan? Então, é uma coisa muito complicada, muito insegura. Então, nesse momento, claro que a gente tem essas 4 crises que eu coloquei. Vamos deixar, então, essa questão daqui da saúde biológica, fisiológica, que é a crise sanitária, a crise econômica e, né, a crise política, para os especialistas nessa área. Daí você convida na hora que eles quiserem vir falar, né? E aí, a Alejandra está perguntando como lidar com a ansiedade, a gente já vai entrar nesse assunto. Aliás, só deixa eu colocar uma coisa que eu vi o pessoal comentando para buscar sempre as informações de especialistas. Sim, isso é claro, assim, isso é uma coisa que a gente tem que buscar muito nisso, né? Ver quais são as fontes que estão passando a notícia, que estão passando a informação e muito cuidado com as fake news. O que eu quis me referir, até para justificar, é porque às vezes as mesmas fontes mudam, mesmo sendo de órgãos até públicos e que dão as informações e que estão dando as orientações para as pessoas. Então, é neste sentido, né? Exatamente. Mas, claro, cuidado e muito cuidado com as fake news. Mas vamos entrar na nossa parte, eu acho que é onde a gente nós vamos conversar agora, né, Grace? Então, Juan, eu quero falar um pouquinho sobre a questão do impacto comportamental, porque a primeira coisa que o coronavírus eles nos coloca é o impacto comportamental. A gente tem que mudar o nosso comportamento, né? E depois, com essa mudança de comportamento, todo esse andar do comportamento, é que vai impactar no emocional. No início, a gente estava só mudando o comportamento. Ficar uma semana em casa, às vezes era até um alívio, né, Juan? Meu Deus! Vou ficar uma semana em casa.
Agora não, a gente está 2 meses já em casa. Então já começa a impactar um pouquinho o emocional. Eu queria, vou colocar um contexto, até estava falando com o Charles, estava falando com algumas pessoas, que seria bacana colocar esse contexto. Né? Na questão de comportamento, eu tenho lidado muito bem com essa história de máscara, álcool gel, luvas. Lembra que a gente se encontrou bem no início? Acho que o governo do estado tinha, naquela semana, tinha colocado, fechado a escola, enfim, né? E eu fui buscar um material lá, e você me já foi de máscara, luva, álcool gel na primeira semana. E aí você me olhou assim, meu Deus, eu não tive nem tempo de pensar na máscara, tu já tá até de luva, lembra? Sim, porque na verdade naquela época não tinha nem máscara, né? A gente ia procurar nas farmácias, não tinha máscara porque já tinha acabado. Nós passamos por um problema de falta de álcool em gel, máscara. Até hoje eu não sei até que ponto a gente usa ou não usa luva, as coisas. Então, naquela época eu dizia assim, meu Deus, teve uma dificuldade muito grande também com relação a isso, né? Agora, graças a Deus, acho que esse problema acabou, né? Sim, acredito que melhorou e também liberaram, né? Até impulsionaram, incentivaram, melhor a palavra, o uso da máscara caseira, né? Então, Juan, mas assim, por quê? Por que eu já estava com máscara, já estava com luva? Eu não sei se tu lembra que eu viajei no final de janeiro ali, eu fiz uma viagem e eu fui para um lugar onde o corona simplesmente, na época, em fevereiro, foi o auge, né? Então, o corona, ele vem na nossa vida e ele nos priva. Ele se coloca como privador. O fato da gente tentar se prevenir dele, ele acaba gerando restrições para nossas vidas. E eu já comecei a viver essa restrição lá em janeiro. Né? Em janeiro, eu ia fazer uma viagem, como você sabe, né, para a Itália. E eu fui com marido, bebê, criança e a minha mãe, uma idosa. E aí eu olho para aquilo lá, começando a ter desconfiança na Itália. E ali já começou a privação. Meu Deus, será que eu vou deixar de viajar? Será que eu viajo? E aí, o que é que eu faço? Como até o dia de embarcar não tinha tido confirmação, era só ideias, né, sobre o vírus lá, a gente optou por viajar. Comprei álcool gel, comprei máscara, né? Por isso que eu tinha já no início ali, porque eu havia já comprado lá em janeiro. E aí, Juan, enfim, a gente foi viajar, fomos exatamente no norte da Itália, a gente ficou bastante tempo, então a gente rodou vários lugares da Itália, a gente chegou em Milão, que foi um dos focos grandes, passeou bastante, ficamos em Veneza, na ilha de Veneza, e quando nós estávamos em Veneza, então, veio a notícia da primeira morte. Desculpa, dos casos confirmados mesmo. E aí todo mundo começou, né, a ficar um pouco mais preocupado, colocamos mais álcool gel, mas sempre na questão assim, meu Deus, tu não tá numa viagem tranquila, tu não tá bem, tem coisas te incomodando, tu não tá legal, tem coisas te afetando ali. Tu tem que ter um comportamento diferente, é uma viagem que tu sonhava em fazer, mas que você não conseguia fazer porque você estava o tempo inteiro se preocupando com a doença. Mas enfim, aí a gente passeou, se cuidou bastante, até o dia em que o nosso último dia, né, que a gente ia estar lá, que a gente ia viajar no outro dia. E aí, eu fui numa audiência do Vaticano, que era o meu sonho, né, Juan? Então ali eu já começo a restringir um outro sonho. Lá em setembro eu escrevi, porque eu fiz 15 anos junto com meu marido, e 10 anos de casado, então a gente ganhou um convite especial, daí ia levar para levar a bênção, não benzer, desculpa, fazer a bênção do Papa, enfim, 1.500 planos. Só que aí tinha o corona, e o corona já estava em Roma, já tinha casos. Aí, ali, o corona já começou a me restringir, já começou a afetar meus sonhos, né? E como é que tu lida com isso? E a ansiedade? O resultado é que, no fim, a família não foi, a única que foi para a audiência fui eu. E aí eu fui para a audiência e cheguei e fiquei... eu dei muita sorte, tá? Eu não tenho sorte pro tecnológico, mas eu dei muita sorte lá na audiência. Eu cheguei, era bem sem português. Aí quando eu cheguei, era numa sala fechada, não era lá no pátio. Começou a ficar muita gente em cima de mim.
e perto, e eu ouvia tossir. E eu, sabe que eu falo mais que o homem da cobra, tinha feito amizade na fila, né, com o Vicenzo e com a Ana, né, casal de italianos aposentados. E aí eu falei para eles assim, Vicenzo, Ana, eu vou me embora, porque eu tô com medo dessa doença. Então eu fiquei 2 horas na fila para entrar e não fiquei 5 minutos assistindo a audiência. E aí o corona de novo, acabando com um sonho meu. Então, gente, eu contei essa história da viagem por quê? Porque a questão dele estar ali no dia a dia, ele está exatamente fazendo isso. Ele está nos restringindo. Ele está também fazendo com que algumas situações gerem até perdas para nós. Né? Teve gente que perdeu emprego, a gente tem muitos alunos que perderam emprego por causa disso. Então, gente, eu contei um pouquinho dessa historinha para ver como ele afeta o nosso comportamento. Mas aí, com o comportamento, ele vai impactar lá no emocional, né, gente? E tirar a liberdade do ser humano. Liberdade é uma questão da essência do ser humano. É algo muito complicado de você aceitar e de você lidar. Certo? E aí, com essas restrições, com essas questões, né, de como você lidar com isso, eu falo basicamente que você tem alguns passos a seguir. O primeiro deles é você processar e refletir. Realmente entender o que está acontecendo. E aí buscar fontes fidedignas, fontes que realmente sejam verdadeiras. E, gente, como eu falei, tem que acompanhar, não dá para, tô cansada e não quero mais ouvir. Porque como o conhecimento é muito básico, a gente precisa também estar acompanhando para ver o que muda. Antes não afetava, ninguém sabia que afetava o neurônio. Agora saiu uma pesquisa, um estudo que diz que afeta. Né? Então, refletir, pensar sobre isso. O segundo ponto é aceitar. Tá? Aceitar e compreender o motivo. Por que isso? Porque se você ficar lutando com algo que não está sob seu controle, você só vai criar doença para você. Tá? Quando está no teu controle é uma coisa. Agora, quando está fora do teu controle, você só vai ficar criando doença para ti mesmo. O terceiro ponto, né, retirar a energia emocional negativa e transformá-la em positiva. Então, em vez de ficar pensando coisa ruim, pense em coisa boa e procurar adaptar-se a viver assim. Então, como é que eu posso fazer para melhorar isso? Então, que nem o Juan fala, o Pedro quer sair, o Pedro quer sair. O meu filho, ele quer jogar futebol o tempo inteiro. Aí eu faço o quê? Derrubo a sala e transformo num campo de futebol. Infelizmente, eu não posso levar ele nesse momento lá fora. Né? E, quer falar, Juan? Não, eu tava lembrando agora, tu falou do meu filho, cada vez que passa um avião aqui, ele sai correndo pra janela. Eu disse assim, meu Deus, não vai cair muito longe do pé, não. É querer estar no meio da aviação. Ele fica angustiado e corre pra janela, quer ver o avião e quer sair pra rua. É uma ansiedade que ele tem também, né? Angústia. E aí, gente, uma questão também que você falou é a ansiedade. Isso vai gerando cada vez mais ansiedade na gente. Cada vez mais a gente vai se sentindo ansioso. Basicamente, tem 3 níveis de ansiedade, né? O Spielberg, não dos filmes. O diretor, né? Mas um estudioso, ele coloca, né? Quais seriam os níveis de ansiedade? Então, o primeiro é a ausência de ansiedade, onde tu tá calmo, tranquilo. O segundo é quando está no nível moderado de ansiedade. Aí você tem uma tensão, uma apreensão, né, um nervosismo, mas nada que seja muito, né, ameaçador. E o nível muito alto de ansiedade, que é quando você tem sentimentos intensos de medo, pavor, comportamento associado ao pânico. Então, se você tem essa questão de nível muito alto de ansiedade, eu recomendo que vocês procurem um profissional da psicologia. Tá? Lembrando que a psicologia, o profissional, ele vai te ajudar a ser feliz, tá? Psicólogo não é, eu tô louca, vão dizer que eu tô louca no psicólogo. Não tem nada a ver, tá, gente? Psicólogo é para ser feliz. Quem quer ser feliz vai se conhecer. E aí, se você não tem, né, esse nível muito alto, está no nível moderado devido à situação imposta, então eu posso estar passando aqui algumas colocações. Eu não gosto muito de trabalhar com dicas, sabe, Juan? Eu acho dicas generalistas. Eu gosto mais de trabalhar com planos. Só que para trabalhar com planos, tem que conhecer as pessoas.
só vai poder traçar um plano a partir do diagnóstico correto, né? Da interação. Uhum. Então, aqui eu só vou poder falar do geral mesmo, né? Quais são... A primeira coisa que você tem que fazer é autoconhecimento. O primeiro ponto é se conhecer. Gente, para qualquer situação, quanto mais a gente se conhece, mais tranquilo você vai lidar com qualquer situação na vida. Tem um monte de gente, um monte mesmo de gente que está sempre ocupada e não tem tempo para pensar em si mesmo, para se conhecer, para saber o seu próprio gosto. Isso pode acontecer por duas razões, porque eu já vi bastante das duas razões. A pessoa realmente é demandada, ela é ocupada, ela está o tempo inteiro sendo demandada e não sobra muito tempo para si. Mas também tem aquela outra pessoa que cria demandas, que ela não quer ficar sozinha com ela mesma. E ela cria situações. Só que... Desculpa, não, mas é uma questão, acho que iria só colocar primeiro que esse momento que a gente está vivendo hoje, ele está deixando as pessoas, aumentando a ansiedade nas pessoas. E é muito interessante essas orientações que tu está passando agora, até para as pessoas começarem a dizer, olha, para não chegar no nível mais alto, né, fazer esses questionamentos, né? E acho extremamente importante essa questão do vamos parar um pouquinho, porque a gente tem agora tempo, né? E muitas pessoas realmente criam demandas, né? Eu tenho conversado com pessoas que dizem assim, oh, meu Deus, eu não paro mais, eu não consigo mais parar, eu estou trabalhando de manhã, de tarde, de noite, final de semana, tudo mais. Eu digo assim, cara, aquele momento que tu tinha o desligamento do trabalho que ia para casa, agora não tem mais esse, vamos dizer assim, esse momento, né? Eu estou no trabalho, agora eu vou para casa e desligo. Não, eu estou em casa trabalhando e descansando. As pessoas têm que parar um pouquinho com relação a isso, né? Eu acho que isso tem aumentado e as pessoas não têm parado para desligar um pouco, né? Ou fazer essa troca. Eu não sei se tem a ver o que eu estou falando, Grace. Isso, tem. Isso na situação do corona. Mas as pessoas também se ocupam no dia a dia normal. Tem gente que, assim, ó, em vez de pegar um momento ali, se conhecer, tem gente que, se tu perguntar o gosto, tá? Uma pergunta que eu faço, assim, na primeira semana de aula eu faço a apresentação. Qualidades e defeitos. Cara, impressionante, os alunos não sabem responder, Juan. Desejo, sonho, eles sabem. Qualidades e defeitos, eles têm muita dificuldade de responder. O que está faltando? Se conhecer, né? A gente precisa saber quais são as nossas qualidades, nossas potencialidades, quais são os nossos defeitos para a gente estar trabalhando e melhorar. Então, é um ponto bem nesse momento crítico, mas ele também ocorre na nossa vida do dia a dia, independente de corona ou não. Tem pessoas que fogem de se conhecer. Às vezes é doloroso, né, Juan? Às vezes dói um pouquinho se conhecer. E aí é um processo que não é tão tranquilo de realizar, mas as pessoas precisam se conhecer. Como é que você vai realizar um sonho se você nem tem certeza do sonho que você quer? Aí é uma outra pergunta que normalmente eu faço para o aluno quando ele está iniciando o curso, por que você está fazendo esse curso? E as pessoas assim, não sabem, né? Dizer, por que você quer essa profissão? Dizem, não sei, eu estou fazendo, acho, porque me indicaram, mas não tem muito claro isso, né? O que buscam para o futuro. E, de certa forma, é uma fuga, mas tem uma coisa que tu colocou que as pessoas às vezes fogem, né? Dá a entender isso, que foge. Mas o momento, essa realidade, isso vai bater na tua porta da gente, né? Então é importante a gente estar enfrentando, né? É que é muito mais tranquilo você lidar com as situações da vida, sabendo quem é você, quais são os seus gostos, quais são os seus desejos. Como tu sabe, na minha área de educação, a primeira coisa que eu faço para os alunos, quais são as suas preferências de aprendizagem? Não adianta eu dar técnicas para os alunos que não funcionam para eles. Então, eu tenho um aluno que é totalmente visual, e aí eu vou lá e dou um monte de técnica auditiva para ele. Ele pode melhorar? Pode. Não há dúvida que ele pode. Mas tem que entender qual que é o foco. Né? Tem que entender quais são as potencialidades e explorá-las. E ele só vai saber se conhecendo.
né, Juan? Então, assim, Sim. disso que nós estamos falando, para trabalhar um pouquinho com essa ansiedade, com essa questão, que vamos falar, né, gerou uma ansiedade imensa hoje, porque não funcionava, até nós dois passamos por ansiedade, né, Juan? Hoje Com certeza. Para fazer essa live, né? Então, Juan, algumas dicas, eu não gosto muito da palavra dicas, mas algumas dicas que eu posso estar dando são, primeiro, diminua a autocobrança. Você está num momento que não você muitas vezes não consegue dar o seu potencial. A gente está trabalhando, o filho está aqui gritando no ouvido, o carro na rua, a gente não está no nosso ambiente normal, a gente não está no nosso dia a dia normal. Então, tem que adequar também essa autocobrança. Faça o seu melhor. Aí você tem aquela dica básica, né, que todo mundo já conhece, mas separa o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Faça o que é importante, depois o que é urgente. E aí você vai ver as coisas do dia a dia do circunstancial. E não se estresse, se algo não é conta de fazer o todo, não se estresse, né? Busque atender aquilo que você consegue. Faz uma lista, passa por outro dia, não tem problema. O importante é você não ficar se cobrando tanto. O segundo, então, é o mais básico. Acho que todo mundo já ouviu na vida a segunda dica, crie uma rotina. Quem é pai e mãe mesmo, meu Deus do céu, tem que criar rotina, tem que criar rotina. A vida são rotinas, né? Mas é muito importante, Só que eu coloco um pouquinho a rotina um pouquinho diferente. Tem que organizar seu ambiente. Tem pessoas que estão dizendo assim, tem aquela dica, né? Levanta de manhã, põe a roupa, toma café e vai trabalhar. Juan, eu sou mais a favor diferente. Eu penso um pouquinho diferente. Você tem que ficar como tu se sente bem. Se você dá conta de fazer uma rotina estando de pijama, faça. Mas tu tem que se conhecer. Tu tem que saber que você é capaz. Gente, eu passo de pijama o dia inteiro. Eu amo pijama. Eu só não dou aula de pijama porque assim não dá, né? Seria um absurdo. Mas, agora até peguei assim, será que ela tá de pijama agora? Mas eu acho que não. Agora não. Mas, agora não. Tu falou uma coisa que é rotina e a gente se pega. A gente que tem filho pequeno, a gente vê o quanto isso impacta na criança. E eu e a minha esposa, a gente tá assim, a gente criou a rotina dele, então tem o horário do café da manhã, tem o horário da dormidinha da manhã, tem o horário do almoço, o horário da sonequinha da tarde, da alimentação e tudo mais, do banho. E eu e a minha esposa começamos a ver que a gente estava se desgastando muito. E a gente notou que pro pequeno tinha rotina e para nós não. Aí nós falamos assim, meu Deus, nós estamos nos desgastando, tá tão angustiante porque a gente não tem uma rotina. E a gente criou a nossa rotina e isso melhorou muito. E a rotina não foi realmente nessa ideia de botar roupa, de fazer... Não, a rotina foi, olha, vamos criar horários, vamos dividir as nossas atividades. Olha, de tal hora, qual é a tua reunião? Todo dia à noite a gente se reúne, conversa. Olha, como é que vai ser amanhã? Como é que vai ter o teu trabalho? Que hora que tu fica? Porque a gente que tá com criança sabe, né? Não tem escolinha, não tem babá. É a gente que faz toda a limpeza da casa, que cuida do pequeno e que trabalha ao mesmo tempo. Então tá bem puxado nesse momento. Mas essa conversa é extremamente importante para criar uma rotina. Aí não na roupa, mas eu acho que é parar e se perceber e perceber o seu dia, eu acho, né? Isso, é exatamente isso. Mas não adianta eu vir dizer assim, por isso que eu digo assim, que eu tenho um pouco dessas coisas generalistas. Para ti é bom colocar roupa, para mim não é. Cara, se eu tiver que levantar de manhã cedo e colocar uma roupa, cara, eu vou me sentir muito mal. Eu não gosto disso pra mim. Mas eu me conheço. E aí tá a diferença do autoconhecimento. Tá? Então, sim, tem que criar uma rotina, mas uma rotina te respeitando. Se respeite no processo de criar essa rotina. Respeite o teu gosto, o teu desejo. Né? A gente tava... Quantas lives? Acho que assim, já fiz umas 5 lives contigo de pijama. Porque eu gosto de pijama. Meus pijamas não são transparentes, meus pijamas são camisetão, né? Eu adoro me vestir de forma confortável, então tu olha pra mim e diz que eu tô de moletom e camiseta. Mas eu me sinto bem assim. Quem convive comigo sabe que eu me visto de forma confortável. É o meu estilo. Então, eu me sinto muito bem de pijama. Só que o que acontece? Eu tenho toda a minha rotina,
né, com as crianças em casa. Quando dá o meu horário de trabalhar, eu venho para o computador, de pijama, mas eu venho para o computador, né? E ali eu respeito. Então, gente, o que vocês gostam? Qual é a forma que vocês se sentem bem? A partir disso, estabeleçam a sua rotina. Mania, né, de prof. Falando prof, mas, Grace, eu sou mais de madrugada, eu produzo mais de madrugada do que de manhã. Oh, que bom! Então você tem um momento, produza de madrugada, durma de manhã, se organize, estabeleça uma forma que você possa produzir a mais. Claro que, por exemplo, eu estou dando aula remota. Aula remota implica em o professor estar sincronamente com o aluno. Então, eu não vou poder dar aula remota na hora que eu quero. Mas eu dou aula à noite. Eu sou uma pessoa que não gosta de manhã. Então, eu dou aula à noite. Então, adeque a tua vida a partir dos seus gostos. Cria essa rotina para sempre. Não é só para esse momento. Sim. Né? Então, um outro ponto que eu também gosto muito, que você tem que pensar, é o limite, né? Estabelecer limites. Isso em tudo, na educação, em tudo. Mas saiba parar para produzir. Que é isso? Ah, não, gente, eu vou estabelecer meu horário. É das 5 às 9. Ah, eu trabalho 8 horas por dia. Beleza, então eu vou trabalhar das 8 ao meio-dia, paro de horas de almoço das 2 às 6. Ou das 2 às 10. Né? Então, estabeleça um limite. Porque, por exemplo, o fato de você trabalhar de pijama, por isso que as pessoas dizem, coloque a roupa de trabalho. Porque o fato de trabalhar de pijama, como eu estou o tempo de pijama, eu posso me perder nesse processo. Então, tu vai ter que ter um controle muito grande para acabar não se perdendo nesse processo. Tá? Então, saibam a hora de parar. É muito importante. O quarto ponto é, daí as dicas básicas normal, né? Pratique exercício, faça meditação, utilize técnicas de relaxamento, respire profundamente, durma bem, se alimente bem, fortaleça o cuidado consigo mesmo. Então, assim, eu tenho recebido bastante e-mail no serviço, né, de psicologia, pedindo ajuda para baixar um pouco esse estresse. Como o pessoal está muito distraído também, né? Tu tá em casa, aí tu já pega o celular, pega o computador, então como focar? E aí eu tenho usado bastante com os alunos essa técnica do mindfulness, né? Que ele trabalha a atenção plena e a redução do estresse. E aí eu passo por e-mail dicas para eles irem trabalhando. O feedback tem sido bem positivo, o pessoal está gostando, está utilizando e realmente está melhorando no dia a dia deles. Aliás, tu colocou uma coisa que é interessante, que tu falou ali com relação a para te preencher o dia, fazer atividade física, cuidado com relação a isso também, né? Eu fui tentar de fazer umas aulas de yoga ali, porque eu estava sentindo uma dor nas costas, gente. Entregou mais ainda, o negócio ficou feio. Então, cuidado com essa parte também, que o que é para amenizar a ansiedade, o estresse, acaba ficando. Então, as dicas aquela para exercício e atividades físicas continuam a mesma coisa, né? Vai devagar, respeite seu limite e se conheça também, né? Muito! Então, eu, por exemplo, adoro jogar vôlei. Impossível nesse momento, né? Aí eu até fui naquela loja de produtos especiais, eu não vou dizer nome de loja aqui, né? Mas para comprar um negócio que tu fazia assim, step. Aí eu olhei para aquilo, meu Deus, em 2 minutos eu já estava acabada, com dor nas coxas, e disse, meu Deus, eu não vou para casa. Só se tivesse condições de contratar, de pedir, né, contratar um personal trainer, porque eu ia me machucar. Então, tem que tomar cuidado. Vamos fazer coisas que não nos machuquem mais ainda, até porque não é momento da gente se machucar para ir para o hospital. Não. Quanto mais longe a gente ficar do hospital, melhor, né? Então, gente, agora eu separei, essa foi um pouquinho eu estudei essa parte e um pouco também eu trouxe uma contribuição que é dicas específicas para o coronavírus. Daí, para essa época de coronavírus que a gente está vivendo. Então, a primeira dica, tu já falou, mas eu quero reforçar que eu havia separado. Primeira dica, consuma informações de forma equilibrada, tá? Nem foque só nas desgraças, nem foque só nas coisas boas. Não, de forma alguma, aceite fake news.
Se não tem fonte, não. Olhe, antes de compartilhar alguma coisa, por favor, consulte. Vá aonde que tu vai buscar? Aonde que tu vai buscar, então? Chegou pelo WhatsApp, eu tô vendo, tá dizendo que é do governo. Vai lá no governo e olha se é de verdade. Né? Olha aquele negócio ali do caixão que rodou ali de estar enterrando pessoas. Pô, era uma notícia que rodou, eu recebi de tudo que é lugar, gente. Meu Deus do céu, eu recebi aquela do caixão de 500 lugares. Eu fui olhar, daí eu sempre faço isso, né? Vou olhar, pô, era de 2017, estava sendo veiculado como se fosse agora. Outra que aconteceu também é uma fala do Cortella. Do Cortella. Foi totalmente tirado do contexto e falando como se fosse agora. Pô, a fala era de 2016. Então, galera, fake news pode prejudicar muito. Fake news é uma coisa gravíssima. Então, evite. Tu não sabe a fonte. Se você não sabe de onde é que veio aquilo, vai consultar. Só compartilhe e depois consultar. Aonde é que vai consultar? Google Acadêmico. Site do CNPq, né, lá nas bibliotecas de universidade, revistas científicas, sites oficiais. Quer saber da NAC? Vai na NAC. Não vai num blog. Blog é opinião pessoal. Não tem nada contra blog. Acho bacana fazer blog. Mas blog não passa por uma validação. É a opinião de uma pessoa. Aliás, tem uma coisa que eu costumo dizer, que antes da gente transmitir ou fazer algum compartilhamento de alguma informação, eu tenho isso muito comigo, é tentar tirar a emoção. As pessoas hoje estão compartilhando e colocando informações com uma emoção muito forte. Eu vendo no lado político, por exemplo, eu sou de tal setor, de tal partido, então, eu defendo. Então, cara, política a gente não tem que tratar com emoção. Né? Com relação ao time de futebol, não é momento de emoção. Agora, com relação à parte do coronavírus, quer queira ou quer não, está trazendo uma certa emoção para as pessoas nesse sentido. Né? Eu sou a favor de todo mundo ficar em casa, independente do que vier, todo mundo fica em casa. Eu sou a favor de todo mundo sair na rua, todo mundo tem que sair para a rua. Então, não é assim que a gente tem que levar ou transferir as informações. O que a gente tem que ver é, cara, vai ser útil para alguém? Né? Será que isso vai ser bom para as pessoas? Acho que em primeiro momento é isso também, né? E depois, claro, também ver com relação às fontes e tudo mais. Mas ter um cuidado, de certa forma. Eu tenho visto muita gente transferindo. Eu dizendo, cara, não vai ser útil para ninguém isso que tu está compartilhando, então guarda para ti, né? Porque acaba afetando, né? A gente está num momento que daí tu está falando de ansiedade, que nós estamos vivendo num momento. Eu recebi para te ter uma ideia, olha só. A gente está falando assim, fique em casa, fique em casa. Eu sou completamente a favor das pessoas ficarem em casa, principalmente pensando na integridade. Mas quer ver, eu recebi um comunicado, porque aqui na minha casa a gente faz faxina com empresa, né? Então a gente contrata a empresa manda uma faxineira para vir fazer a faxina aqui em casa. A empresa estava pedindo donativos porque as faxineiras não têm o que comer mais. Elas recebiam por faxina. Aí como é que eu vou dizer para essa pessoa fique em casa? Então, assim, são coisas, então, o que eu tinha que compartilhar naquele momento não é fique em casa, olha, gente, vamos doar, né? Vamos auxiliar. É isso que vocês podem fazer agora nesse momento, é auxiliar quem está precisando. Então, eu acho que esse sentimento é extremamente importante para a gente começar a pensar antes de estar agindo e compartilhando. E claro, assim, eu concordo plenamente com o que tu está colocando, Grace. São dicas que eu acho que as pessoas agora, se elas seguirem ao pé da letra, elas vão melhorar muito esse momento que estão todos em casa trancados, né? Juan, então assim, se eu conseguir, dependendo do tempo, né, mas eu fiz um plano, se eu conseguir, eu vou falar da percepção das pessoas, o que está acontecendo, o que acontece com a percepção, né? E eu vou finalizar com o relacionamento interpessoal. E no relacionamento interpessoal, um dos pilares é exatamente a empatia, né? Que é a capacidade de você conseguir, né, se pôr no lugar e ver a vida a partir do outro. Então, ter consideração pelo outro, na verdade, né? Empatia. Então, se der tempo, a gente chega lá e aí eu vou falar um pouquinho mais. Vou terminar com as listinhas aqui, mas exatamente. A gente tem 20 minutos.
20 minutos, vamos lá, então. O prof. Camil tá dizendo aqui, ó, cuidar de si, buscar equilíbrio é um desafio para esse momento. Muito grande, muito grande, muito grande. Por isso que tu pode buscar ajuda, né, gente? Então, se você não tá conseguindo, pega as dicas aqui que a gente tá fazendo. Não conseguiu? Procura uma ajuda. Psicólogo é para ser feliz, é para quem quer ser feliz. Psicólogo não é para quem tá com problema. Psicólogo é para quem quer ser feliz. O que o psicólogo vai fazer? Ele vai te ajudar a se conhecer. E se conhecendo, você vai saber buscar a sua felicidade. Né? Então, fica a dica aí, hashtag fica a dica para procurar o psicólogo. A Thierry colocou aqui, qualquer coisa a gente faz amanhã. Eu tô fazendo as lives agora segunda, quarta e sexta, né? Mas a gente marca outra, não tem problema. Eu acho que são dicas extremamente importantes que as pessoas estão precisando agora nesse momento. Acho que a gente também tem que fazer uma live, né, para o futuro, mais na minha área mesmo, né, Rua, que é como potencializar o teu estudo em casa, né? Como trabalhar essa questão de estudar, mas isso daí fica para uma outra live. Gente, e aí, né, um segundo ponto bem difícil, mas pratique a incerteza. Como assim praticar a incerteza? Gente, nós estamos num momento de extrema incerteza. A gente não conhece a doença. A gente não sabe o que está acontecendo com o Manuel lindo. Olha ali o comentário. Puxando o saco, hein, mano? Ex-aluno. Ex-aluno orientando. Mas ele não está precisando nota, né? Porque já concluiu. Não, só terminou. Foi orientando em TCC, inclusive. TCC dele de liderança. Então, a gente está vivendo um momento de incerteza, e a incerteza está nos trazendo ansiedade. A gente não sabe o dia de amanhã. Juan, todos nós não sabemos o dia de amanhã. Então, a gente tem sim, né, que praticar essa incerteza, saber lidar melhor com essa incerteza. Ah, mas como assim? Começa aos poucos, tá? Ah, eu preciso de uma notícia agora. Não vai atrás agora. Tenta aguentar um pouquinho mais. Faz essa prática, tá? Se o teu costume não, eu preciso saber agora, já pega e já liga para a pessoa, faz esse exercício. Não, eu vou esperar 30 minutos, vou ficar 30 minutos nessa incerteza. Por quê? Se a gente vai praticando a pequena incerteza, uma hora a gente consegue ter bastante força para poder lidar melhor com as grandes incertezas. Que no momento são muitas, né, Juan? A gente tem incerteza na questão de saúde, a gente tem incerteza na questão econômica, a gente tem incerteza na política, mas como eu falei, economia e política tem os especialistas que falam por eles. Né? E isso tudo, todas essas incertezas estão impactando diretamente no nosso emocional. Então, a gente, na questão da pessoa, a gente tem dois aspectos que a gente tem que dar. Um é o comportamento. Dois são os sentimentos, as emoções que a gente está investindo. Né? Então, comece a praticar essa incerteza, tá? Para poder saber lidar melhor com essas grandes incertezas que estão aí presentes, né? O terceiro enfrente a ansiedade, não fuja, né? Aí tu tá se sentindo mal, vou assistir um filme. Não, e some e acaba com isso. Cara, o que é que tá te fazendo mal, né? Se você desviar a ansiedade, não buscar entendê-la, não tentar saber o porquê que tu tá sentindo aquilo, você pode até potencializar e depois ela volta mais com mais outros pontos de ansiedade. Então, pare, reflita, tá? Eu acho que assim, muito das dicas muito do que eu venho trazer para vocês pessoas, reflitam esse momento que a gente está vivendo, reflitam e se conheçam. A partir do momento que vocês se conhecem, vocês conseguem decidir o que é melhor para você. Não tem que se encaixar no modelo do outro. O exemplo que eu falei é aquele, se para você não é bom se vestir de manhã, não se vista. Mas crie a sua rotina, uma rotina que seja boa para ti. E isso também enfrente essa ansiedade. O que você tem de ansiedade? Como é que você vai lidar com isso? O quarto ponto, e agora um ponto pesadíssimo, né? Que é transcender a ansiedade existencial, né, gente? A gente está lidando com uma crise que toca na morte, né? Toca na nossa finitude. Então, a gente está
sendo ameaçado, né? A gente não sabe, como eu falei. Eu não sei se eu tenho alguma questão cardíaca, não sei se eu tenho alguma questão. Em princípio, eu não tenho nada. Mas eu não quero pagar para ter. Eu vou tentar, como eu disse no início da palestra, ficar nos 30% que não pega. Mas, fazer o quê, né? É uma coisa que eu não vou me desesperar. Então, gente, essa questão da ameaça da saúde serve esse nosso principal medo, esse medo que a gente tem, né, de acabar. Então, como sugestão, tente pensar, né, na questão do propósito da vida, as fontes de sentido, o que faz sentido para você na sua vida, o que é importante para você na sua vida, o que te traz amor, felicidade, se conecte a isso, pense nisso, aproveite. Uma lição que o corona traz pra gente, e eu não estou romantizando o corona, tá? Todo mundo que me conhece sabe muito bem que eu sou até uma psicóloga que não gosta de romantizar muito, né? Eu sou bem objetiva. Então, assim, eu tô vendo alguns vídeos romantizando, porque vai mudar tudo. Eu não sei se vai mudar tudo, mano. Não sei se vai mudar tudo. Olha, uma das preocupações que eu tenho com relação ao brasileiro tem a memória muito curta, né? A nossa cultura tem isso, né? A memória muito curta. Então, de repente, agora tá todo mundo preocupado, amanhã já esqueceu tudo. Essa é uma situação que a gente tem que pensar que é complicada, né? Era uma discussão que eu tava colocando. Mas, Grace, só deixa eu falar mais uma coisa que eu acho que é importante para não perder o gancho. Que tu falou uma coisa que é com relação a não pegar o vírus, né? Eu acho que é importante, eu já frisei isso em outras lives, que é o seguinte: vamos seguir as orientações, né, que estão sendo dadas. Porque, gente, estão falando em gripezinha, né? Não é o termo que já utilizaram, muita gente utilizou. Eu vou ser bem sincero com vocês, mesmo que seja uma gripezinha, eu não gosto de pegar. Eu não gosto de ficar com mal-estar, com coriza, com tosse. Ainda mais se ela puder ser mais do que uma gripezinha. Então não custa nada a gente se cuidar. E, aliás, quando a gente bota a máscara, a gente está se protegendo e, ao mesmo tempo, protegendo o outro que está ao nosso lado. Então, isso é importante ter consciência. Então, vamos nos cuidar, vamos utilizar, vamos fazer aquilo que está sendo orientado pelos órgãos públicos de saúde e tudo mais, pelos especialistas, porque a gente não está simplesmente nos protegendo a todos, né? Eu acho que isso é extremamente importante colocar. Gripezinha, beleza, eu não quero igual, né? Eu acho que muitas outras pessoas também não querem. Se numa situação normal alguém espirra, eu já fico, opa, cuidado, não quero pegar, né? Então a gente tem que cuidar com relação a isso também, né? Juan, eu sei, 2 pontos que tu colocou, né? Primeiro, o professor Marcos, da RTD, ele deu uma live faz umas 2 sextas-feiras, eu acho, maravilhosa sobre o uso da máscara. Então tá lá, tá gravado, o pessoal vai lá e assista. O professor Marcos deu uma live maravilhosa. Vamos lá ver como é que eu uso a máscara. Tá? A RTD já falou sobre isso, né? E o segundo ponto que a gente estava... a gente tem um grupo de ex-orientandos, né? Um grupo no WhatsApp, que foram os meus orientandos da turma de 2016, daí tem o Daniel, o Emanuel, a Tchelle vai me xingar, mas a Tchelle é orientanda no momento, né? Então, ainda não é isso. Não, o TCC dela vai ser maravilhoso, inclusive a gente teve que adaptar para a questão de tirar, né, que ela tinha pesquisa em loco, e a gente adaptou agora, a gente vai fazer especificamente quais os procedimentos lá, que não dá para falar, né, para não roubarem o tema antes que ela defenda. Mas, enfim. E eu estava falando com o Manuel, com o Daniel, e eles postaram um vídeo lindo, maravilhoso, que tudo vai mudar. Eu falei para ele que eu não sabia, eu não sei. Eu não sei se as pessoas vão lembrar, eu não sei se as pessoas vão... Até que ponto, né, elas vão internalizar isso. Eu tenho esperança, como gosto de pensar positivo, gosto de pensar na humanidade, todo mundo que convive comigo, todo mundo sabe que me importa ao extremo para as pessoas, eu super faço tudo pelas pessoas são a minha forma de pensar, mas
eu prefiro aguardar do que dizer que tudo vai mudar. Vamos ver. Essa é mais prática. Eu não sei se Teve tu um já menino que passou disse por que eu sou isso, prática. mas eu não sei se tu já passou por isso, mas eu passei, não foi uma nem duas vezes, que eu tive que encontrar com pessoas mesmo durante a pandemia, pessoas que eu não via faz tempo, a gente faz lá o comprimento de cotovelo, né? Mas parece que sente falta de um aperto de mão, de um abraço, e são coisas que são muito fortes na nossa cultura. Então, usando essa ideia, e até o comprimento vai mudar. Gente, não sei não. O brasileiro tem uma característica, uma cultura que não foi construída num piscar de olhos, né? Ela está muito grudada ainda no nosso ser. Então, dificilmente vai ser uma mudança tão grande assim, né? Ô, Eu Juan, já, então, já, já chego lá, a vontade dela é apertar a mão, bater nas costas, tudo bom, como é que você tá? Não pode, né? Então vai lá com o cotovelinho e... Então, Juan, assim, ó, a gente precisa de contato físico, a gente é um povo de contato físico. No caso, eu ainda sou descendente de italiano, então eu ainda falo com a mão, eu toco. Todo mundo que convive comigo, eu tenho o hábito chato de encostar nas pessoas, eu encosto. Eu tento me controlar, mas eu encosto, falo alto também, né? Bem coisas de professor também, né? Que fala alto. Mas assim, ó, Juan, isso me lembrou uma vez, quando eu estava lá na Inglaterra, que eu estava fazendo lá meus estudos, eu abracei uma amiga minha lá. E eu cheguei no escritório dela e abracei, tudo bem, eu não tinha visto ela fazia alguns dias, eu tinha ido viajar e eu retornei. E aí eu abracei ela. Tu acredita que 2 pessoas levantaram da mesa e vieram perguntar se eu estava passando bem? Acharam que eu tinha abraçado porque eu estava me passando mal. E é uma coisa tão nossa, tão brasileiro, que eu acho que não vai se perder. Eu acho que isso a gente vai preservar, mas eu não gosto de prever futuro, né, gente? Eu não gosto de futuro, eu gosto de tentar analisar a realidade, né? A gente tem até uma colega que botou aqui que o brasileiro tem o dom de se adaptar nas dificuldades. Realmente, nesse ponto a gente tem que considerar, né? O povo que sofre, o povo que tem dificuldade, a gente se adapta. Mas essa parte aí do abraço eu acho difícil, viu? Mas, né, vamos saber o que vai acontecer. Eu até fui convidado, eu estou fazendo uma pós, olha só, olha como muda as coisas, né? Eu fui para uma aula da minha pós-graduação ontem, domingo, né, à noite, fazer uma aula, uma web. E uma das coisas que foi sugerida dentro das nossas aulas é a gente falar um pouco sobre o pós-coronavírus, mas lá para o final do ano, início do ano que vem, né? Que é depois que a gente sentir como é que está sendo esse pós realmente. Porque há uma tendência de quando voltar, e pelo menos é um consenso que a gente teve na nossa aula, quando voltar as pessoas ainda estarem um pouco perdidas, né? Vai demorar um pouquinho também a todo mundo se estabilizar, ou entender por tudo que a gente passou, né? Mas, Grace, eu estou preocupado com o tempo, Grace. Eu converso muito, a gente conversa muito, né? Mas nem de professor que gosta de falar, né? Então, assim, tem mais uns 5, 6 minutinhos só. Tá, então eu já estou terminando. Nem terminei as dicas, gente. Vou falar as dicas rápido, mas só deixa eu falar uma coisa. Gente, eu acho extremamente importante fazer cenários futuros, sim, tá? Eu acho super importante pensar no futuro, fazer cenários, sim, tá? Mas como eu tô te falando, está muito incipiente no conhecimento sobre o que a gente tem agora para a gente estar pensando lá daqui 5, 10 anos, né? É só isso que eu quero dizer, mas eu acho extremamente importante falar de falar cenários, prever cenários. Gente, então assim, uma quinta dica é não fique presa a uma possibilidade de futuro negativo, então procure as coisas boas. A mente humana, ela é ótima em criar cenários prevendo o pior. Então, busque em você essa capacidade de pensar positivo, tá? Então, gente, às vezes a gente subestima, né, a nossa capacidade de resiliência. Nós somos sim, tá? A gente pensa que não vai dar conta e muitas vezes a gente dá conta sim. Então não subestimem isso, tá? A gente é resiliente e a gente trabalha com isso. E se esse ponto faça um rolê virtual, gente, a gente sente falta de contato humano. A Tiele e a Aimee, minhas 2 orientandas lindas, então a gente estava numa aula e as 2 estavam chateadas, e elas saíram da aula e foram conversar. No outro dia, elas já estavam maravilhosas. Não, estou feliz. Por quê? Porque paquearam, então não se isolem. Façam um rolê virtual com a família, façam ligação, façam um hangout, façam tudo isso. E por fim, né, então, alimentem
bons, mudem a perspectiva e mudem a maneira de olhar os problemas. Então, gente, o Juan me falou que quando faltava 5, 6 minutos já era hora de eu me despedir. Então, seriam essas as dicas. Fica para uma próxima live a gente falar de relacionamento interpessoal e percepção, e também a questão da educação. E assim, como um recado, a gente pode falar mais um pouquinho ainda, tem mais, eu acho que ainda tem mais 3 minutos ainda, se quiser dar mais alguma dica, mais alguma coisa, ainda tem espaço, ainda tem. Eu quero fechar assim o recado, né, com a minha cara, assim. Essa palavra, quem me conhece sabe que eu tô falando algo que realmente combina comigo. Então, gente, o Bung, que é um grande estudioso, ele fala o seguinte, que negar a ciência é muito mais fácil do que aprendê-la. Eu, do fundo do coração, espero que todos vocês, meus alunos, já tenham ensinado a importância da ciência, a importância de acreditar na ciência, e que vocês devem, sim, investir conhecimento. Até porque, ao final dessa crise, quem vai ter a vantagem competitiva, tá, no mercado vai ser quem está estudando. Com certeza, nós vamos precisar de profissionais qualificados, profissionais que tenham competência, conhecimento, habilidade, atitude, tá? E vocês vão ter isso a partir do estudo, tá, gente? Então, lembre, antes de negar a ciência, vamos buscar entendê-la. Tem uma coisa que tu colocou que eu acho que é extremamente interessante colocar, assim, ó, Grace. Este momento que a gente está vivendo agora, tem muita gente que podia estar aproveitando para estudar, se preparar e se qualificar. Pois, quando acabar essa crise, eu acho que até a Thierry colocou aqui, o mundo vai estar com dificuldades, né, com relação até à parte econômica. E eu ouvi de alguns empresários dizendo assim, nós vamos ter um monte de profissionais excelentes à disposição. Então, assim, se a gente não estiver preparado para o que vai acontecer, né, mais a gente vai se perder. E aí é uma outra coisa que é importante. Eu tenho visto muitas pessoas falando, e eu acho que essa tua dica ela vem bem nesse sentido. Olha, aproveite em casa a sua família, aproveite para fazer um hobby que você não fazia, tipo uma aula de violão, alguma coisa nesse sentido. Aproveite para fazer... Cara, tudo bem. Acho que é um momento interessante da gente poder fazer coisas que, de repente, não consiga fazer, mas não esquecer daquilo que é importante para o nosso futuro. Então, estudar, né, se qualificar. A gente está tendo hoje várias universidades, instituições de ensino renomadas, até mesmo lá com instituições de fora do país, dando cursos, certificações, que eu acho que é extremamente interessante para a sua vida profissional e para o que você vai encontrar ali na frente, que é logo quando passar essa pandemia. Então, de repente, foca neste, em vez de na aulinha de violão, em vez de na aulinha de canto, em vez de ou no crochê, nessas coisas. Juan, quer dizer que não é... Não, até pode fazer, eu acho, né, Grace, tu como psicólogo, mas focar naquilo que é importante também, né? Eu acho que isso é importante as pessoas terem, né? Tirar um tempo para focar naquilo que é importante também. Juan, então, finalizando, né? Eu queria agradecer a todos que assistiram. Obrigado, gente. Olha, minha amiga de infância, Jerusa, a Débora, entrou os meus alunos, eu falei da Thierry, mas entrou a Sabrina, entrou a Luísa, entrou vários alunos. Muito obrigado. A Vera ali também, agora que eu estou vendo. Né? Muito obrigada aos professores da RUTD, vi que vários aqui também participaram, meus tios que estão aí. Então, gente, obrigada por terem me ouvido. Minha primeira live na vida, estava bem nervosa, porque nunca tinha feito live e ainda cheia de problema tecnológico. Né? Minha mãe ali batendo palma. Não, mas foi muito bom mesmo, Grace, foi muito bom mesmo. Obrigado, viu? Obrigado por estar participando aí. Me ajudando e ajudando aos outros, né? Eu tô gostando dessas lives que a gente está pegando várias dicas para usar em casa, né? Então, assim, muito obrigado mesmo, viu, Grace? E vamos mantendo contato mais para frente, vamos falar um pouquinho mais aí, de repente, dessa questão do relacionamento interpessoal, né? Dessas outras coisas que a gente não conseguiu falar hoje, né? De repente a gente possa falar um pouquinho mais para frente. Tá bom? Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada a todos que assistiram. Depois eu olho ali e mando um agradecimento para todos. Se dá para fazer isso, que eu nem sei se dá. Dá, se vou finalizar, vou me despedir com a tua música lá, aquela que tu escolheu, tá? Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, beijo. Oi, pessoal, tudo bom? Então, finalizamos mais uma live hoje, né? Falando um pouquinho, né, de
como sobreviver, né, à crise, né, vivendo e sobrevivendo na crise. Quero convidar vocês, então, para quarta-feira, mais uma live, né? Lembrando que a gente está sempre falando um pouquinho do que está acontecendo na atualidade, relacionado à parte do coronavírus, que está afetando as pessoas, cuidando um pouquinho da saúde das pessoas. A Grace lembrou aí que a gente falou com o Marcos também a respeito disso, né? Uso da máscara e tudo mais. Então, até quarta-feira. Quarta-feira a gente se encontra aqui de novo no Instagram. Um forte abraço.